Olá, hoje eu vou falar um bocado sobre o estresse, qual é o impacto que o estresse tem nas nossas vidas e quando é que o estresse pode ser bom, quando é algo que representa e apresenta um desafio na nossa vida e quando não é tão bom assim e representa uma ameaça. Se quer descobrir um bocado mais sobre isso, continue aqui no Psychopedia Club. Nesse primeiro momento, vamos tentar definir o que é estresse e como ele impacta a nossa vida, a nossa fisiologia e o nosso corpo. Bem, o estresse pode ser definido como qualquer tipo de mudança que cause um desgaste físico, emocional ou psicológico. Inclusive, a OMS define assim: o estresse pode ser definido como uma preocupação ou tensão mental causada por uma situação muito difícil. O estresse é uma resposta humana natural que nos leva a enfrentar desafios e ameaças em nossas vidas. Todo mundo experimenta estresse até certo ponto. A maneira como respondemos ao estresse, entretanto, faz uma grande diferença ao nosso bem-estar geral. Portanto, o estresse é a resposta do seu corpo a qualquer coisa que exija atenção ou a sua ação. E todo mundo experimenta essas situações estressantes até certo ponto na vida. Claro que em intensidade ou frequência que pode variar de pessoa para pessoa, de contexto para contexto. Mas como não poderia ser diferente, este é um fenômeno que é, academicamente falando, há muitas e muitas definições. Aqui eu vou explorar rapidamente, claro, apenas duas dessas definições, nomeadamente a definição do Hans Selye, que é considerado o pai do estresse, e a definição cognitiva do Lazarus. Então, antes de falarmos da definição de estresse do Hans Selye, é importante abordarmos a resposta de luta e fuga. Não sei se você já ouviu falar. Esse fenômeno foi cunhado, foi nomeado por Walter Cannon para descrever uma resposta animal a situações de estresse agudo e que demonstra uma resposta em que os animais, inclusive nós, seres humanos, temos as situações de ameaça em que o nosso corpo responde, não é? Com uma carga, com uma descarga geral em nosso sistema nervoso simpático, que estimula as nossas glândulas adrenais, que ficam acima dos nossos rins, e começam a ser liberados alguns hormônios, algumas hormonas, na nossa corrente sanguínea, incluindo adrenalina, noradrenalina e o cortisol, que promovem reações como o aceleramento dos batimentos cardíacos e do nosso ritmo respiratório, as pupilas dilatadas, é possível haver tremedeira, palidez, pressão sanguínea elevada ou hipertensão. Ou seja, desenvolve-se uma resposta em nosso corpo que nos prepara para a ação. Isso significa que acelerar o ritmo cardíaco, retardar a digestão, desviar o fluxo sanguíneo para os principais grupamentos musculares do nosso corpo e alterar algumas das nossas funções nervosas autônomas, dá ao corpo alguma força e energia que nos estimula para correr, fugir ou até mesmo congelar. Isso é importante mencionar porque essa resposta de luta e fuga foi reconhecida por Hans Selye, o pai do estresse, como o primeiro estágio daquilo que ele chama de síndrome de adaptação geral. Assim que é um padrão muito comum aos diversos animais vertebrados e alguns outros organismos. Só para descrever brevemente, essa síndrome de adaptação geral é composta por 3 fases, que acabam por nos ajudar a perceber, a descrever as nossas mudanças fisiológicas quando respondemos a uma situação de estresse. Então, a primeira fase é uma reação de alarme, que é a tal resposta de luta e fuga, certo? A primeira fase é justamente essa resposta de luta e fuga, quando o nosso corpo se prepara para agir, quimicamente também. A segunda fase é aquilo que ele chama de fase da resistência, que é aquela fase em que o seu corpo se recupera, ou seja, é a tentativa que o nosso corpo faz para manter a homeostase ou alostase, que é essa tentativa de reequilibrar as coisas.
Ou seja, tentar recuperar-se do choque do estresse. Que é quando o estressor já não está mais presente. Então o nosso sistema nervoso parasimpático tenta reequilibrar as coisas ali no nosso corpo. Contudo, se o estressor ou a situação estressante continua presente por muito tempo, ou porque não conseguiu resolver o estresse, o seu corpo não consegue, então, acaba por não receber um sinal claro para voltar a funcionar nos níveis normais. Isso significa, então, que o seu corpo pode continuar a secretar hormonas do estresse, não é? E a sua pressão sanguínea, por exemplo, poderá continuar elevada. E é possível que a sua corrente sanguínea continue a ser inundada pelo cortisol. Isso é um problema, porque o estresse prolongado, o estresse crônico, pode causar alguns desajustes no seu sistema, por exemplo, no seu sistema imunitário. Já que, por exemplo, o cortisol é bastante conhecido como o hormônio do estresse, mas não só, ele é fundamental para a nossa sobrevivência, mas ele, de maneira prolongada, tem um efeito que é chamado de imunossupressor. O que significa que a sua imunidade é suprimida e ficará, então, como consequência, mais vulnerável aos vírus e às bactérias. Então, há também outros efeitos, que é afetar o seu sistema digestivo, a sua saúde cardiovascular, o estresse crônico, não é? O seu sono e até o seu sistema reprodutivo é impactado. Então, como consequência, poderá então lidar com alguns sintomas como sentimento de medo, raiva repentina, irritação, tristeza, preocupação, frustração, mudança no apetite, perda de energia, perda de interesse, problemas estomacais, como já mencionei, dores de cabeça, enxaquecas, dores no corpo, no ombro, problemas de pele, pesadelos com alguma frequência, dificuldades no sono no geral, dificuldades então para se concentrar e tomar decisões, além, é claro, das doenças inflamatórias. E quando esse estresse não é resolvido, não é gerido, não é diminuído, não é reduzido, isso é o que pode levar então à terceira fase da síndrome de adaptação geral do Hans-Selye, que é chamada fase de exaustão, que é quando a pessoa sente-se drenada, quando parece que os seus recursos físicos, emocionais e mentais já não são suficientes para lidar com aquela situação. Então a pessoa pode ter uma sensação que é permanente, prolongada, de cansaço, fadiga, menor tolerância a situações estressantes no dia a dia. E pode ser até que impacte naquilo que é chamado de burnout, né, no contexto do trabalho. E essa fase demonstra, não é, as consequências dessa fase demonstra algo que o Hans-Selye encontrou nos seus experimentos, como que a exposição crônica, prolongada às hormonas e químicos que são relacionados à resposta de estresse produzem úlceras gastroduodenais e hipertensão, além de riscos cardiovasculares. Ele já encontrou isso nas suas pesquisas nos anos 60 e 70. Portanto, o estresse crônico não apenas afeta o sistema imunitário, também não só aumenta o risco de doenças cardíacas, né? Hipertensão, diabetes, mas também afeta a sua saúde mental, incluindo depressão, perturbações de ansiedade ou mesmo já citado burnout. Então, as consequências do estresse na nossa saúde física e emocional é devastador. É devastador. E, por exemplo, quando a gente... Isso é muito comum com muitas pessoas, é isso que eu estou a me lembrar aqui. Às vezes eu fico irritado com uma pessoa em casa sem saber o porquê. Não é? Isso acaba por afetar os meus relacionamentos. Porque as pessoas não percebem por que eu estou a ter reações tão exageradas, que parecem exageradas para aquele contexto. Não é? A gente acaba por se descuidar também, não é? Do nosso autocuidado, no fundo. Não é? É comum também que as pessoas não consigam mais prestar outros cuidados ou até a higiene básica, por exemplo, de tão estafada que as pessoas estão. Não é? Mas provavelmente já deve ter ouvido falar que o estresse pode ser bom ou pode ser mal. Não é? Aquilo que é o estresse bom é chamado geralmente de eustresse, não é? Que é quando, por exemplo,
eu ando num brinquedo radical, ou eu pulo de paraquedas, ou assisto um filme de terror. Talvez seja também aquele tipo de estresse que me motiva para fazer um exame, para fazer uma prova, uma avaliação. E é um estresse que, esse tipo de estresse que é chamado estresse bom, ele geralmente acontece no curto prazo. Mas é aquilo que te ajuda a inspirar, se motivar, a sentir mais ativo, ajuda a concentrar as suas energias e melhorar o seu desempenho. Isso é o conhecido estresse bom, não é? Já o estresse ruim pode ser também no curto prazo, muito intenso, que é o estresse agudo, ou de longo prazo, que é o estresse crônico. Só que o estresse agudo não afeta o seu corpo de uma maneira negativamente se encontrar maneiras de gerir aquela situação. No entanto, o estresse crônico, quando você enfrenta esses estressores de maneira contínua, repetida, ao longo de um bom tempo, isso pode causar mesmo um grande impacto no seu corpo e promover alguns daqueles efeitos negativos que eu citei agora há pouco. Enfim, essa é uma parte muito interessante aqui no nosso vídeo, porque a nossa segunda definição de estresse, que é a definição de Lazarus, porque aquilo que é percebido como ameaça para algumas pessoas pode ser percebido como um desafio positivo para outras pessoas. A mesma situação pode ser vista de diferentes formas por outras pessoas. Portanto, a resposta fisiológica à mesma situação é que é um bocado diferente, não é? A depender se aquilo for visto como uma ameaça ou um desafio. Isso implica dizer que, em muitas situações, o estresse bom ou ruim, então, depende de como é percebido por um indivíduo. Como é que ele interpreta aquela situação? Como é que ele rotula? Não é? Como é que ele define? Isto é, qual é a diferença crítica entre uma situação que é percebida como uma ameaça e uma situação que é percebida como um desafio? Então, nessa concepção do Lazarus, quando nos deparamos com uma situação potencialmente estressante, nós podemos fazer, não é? E ele sugere isso, que nós fazemos, no geral, até de maneira automática e inconsciente, pelo menos duas perguntas, que é, primeiro, essa situação pode me causar danos ou prejuízos ou perdas, ou há benefícios potenciais nela? Não é? E uma segunda pergunta que a gente faz muito rapidamente, que é, será que eu sou capaz de lidar com essa situação? Eu tenho recursos suficientes para lidar com isso? Então, esse é aquilo que é o modelo chamado de modelo transacional do Lazarus. Não é? E o Folkman também, não é? Um livro de 1984, que é muito conhecido, que é o Appraisal and Coping. Ou seja, que é o rotulamento, rotular, não é? Aquilo, interpretar aquilo que eu estou... interpretar a situação, peço desculpa. E o coping é como é que eu desenvolvo estratégias para lidar com isso. Então, é a nossa avaliação, segundo eles, não é? É a nossa avaliação de qualquer situação que determina a nossa resposta fisiológica. Portanto, não é o evento em si. É basicamente isso. Não é o evento em si que causa o estresse, mas é a maneira como interpretamos, subconscientemente até, aquilo que determina os sistemas do nosso corpo, como é que ele vai reagir ou não a essa situação. Um desafio, portanto, é um estressor potencial com o qual sentimos que podemos lidar. Quando pensamos em uma situação, nesse enquadramento do desafio, estamos focados naquilo que é positivo. As recompensas ou o crescimento pessoal que está alinhado ali, se a gente tiver sucesso e for bem sucedido naquela tarefa, naquela atividade, naquela ação. Já a ameaça é um estressor em potencial com o qual não temos recursos suficientes para lidar. Não é? Ultrapasso os meus recursos para lidar com aquilo. Quando vemos uma situação como ameaça, então, concentramos-nos no negativo, no potencial dano ao nosso bem-estar ou na nossa autoestima, porque acreditamos que não seremos capazes de lidar com aquilo. Assim, a mesma situação pode provocar respostas fisiológicas em pessoas diferentes. Respostas fisiológicas diferentes em pessoas diferentes. Ao fazer um discurso, por exemplo, para um grande grupo, pode sentir-se entusiasmado e com boa expectativa e que aquilo vai correr bem, enquanto que o seu colega, o seu amigo,
pode ficar apavorado com essa possibilidade de passar semanas e semanas estressado, sem dormir à noite, com medo, com receio. Não é? A mesma situação. Então, é importante dizer, não é claro, é relevante observar que geralmente não vivenciamos a situação estressora como 100% desafiadora ou 100% ameaçadora. Em muitas situações, experimentamos uma espécie de uma combinação de ambos, não é? Aqui o que interessa é a propulsão. Eu vejo isso muito mais como um desafio ou muito mais como uma ameaça. Mas o que é incrível mesmo é que, a depender de como enxergamos a situação, a nossa fisiologia responde de maneira diferente, se isso for um desafio ou uma ameaça. Então, quando pensamos que não somos capazes de lidar com uma situação, sentimos muito pressionados, com medo, com essa sensação de luta, fuga ou congelamento. Porque presumimos que o pior fatalmente irá acontecer. Então, nessas situações, o nosso corpo tem algumas respostas que são associadas à ameaça, como os nossos vasos sanguíneos se contraem, ocorre uma vasoconstrição. Para se houver um ferimento, não vamos sangrar até a morte. Não é? O fluxo sanguíneo para o cérebro diminui, concentra-se mais nos músculos. A glândula adrenal, não é? Que está acima dos nossos rins, acaba por liberar mais cortisol, que aumenta os níveis de açúcar no nosso sangue, que nos dá energia para responder a essa situação estressante. A nossa frequência cardíaca acelera, a nossa pressão arterial também aumenta. E temos algumas emoções, maior frequência de emoções dolorosas e uma capacidade muito prejudicada de nos concentrar, de nos concentrarmos e tomar decisões importantes naquela situação. Agora, quando vemos a situação como um desafio e pensamos e concluímos que podemos lidar com aquela situação, eu tenho os recursos suficientes para lidar com aquilo, os nossos vasos sanguíneos dilatam-se, ocorre uma vasodilatação, enviando-se, portanto, mais sangue oxigenado para o cérebro e para os músculos. A glândula adrenal libera uma dose de cortisol que nos fornece energia para lidar com aquilo, mas os níveis de cortisol abaixam assim que a gente acaba por gerir aquele evento estressante. Melhoramos o nosso foco, a precisão, a nossa coordenação. E algumas pesquisas têm até sugerido que podemos transformar voluntariamente as ameaças em desafios. Mas para isso precisamos estar conscientes de como costumamos fazer as avaliações das situações de maneira automática e tentarmos perspectivar, fazer um afastamento da situação e nos fazermos essas duas perguntas de maneira voluntária. Essa situação, primeira pergunta, essa situação pode me causar perdas ou danos? Ou há aqui benefícios potenciais? E a segunda pergunta é, será que eu tenho recursos suficientes para lidar com isso? Eu sou suficiente para lidar com isso? Então, se conseguir fazer essa perspectivação, sugere-se responder sim à segunda pergunta, que eu tenho recursos suficientes, pode ser possível que transforme essa situação que é ameaçadora, está num contexto de ser ameaçadora, e ela se transforma num desafio. Então, na ausência dessas ameaças verdadeiras, não é? A nossa saúde, a nossa segurança, em vez de tentarmos evitar a situação, pode ser possível que utilizemos, então, a partir desse enquadramento, o estresse ao nosso favor. Então, as situações estressantes, se a gente for pensar, atualmente é quase uníssono que quando pensamos nessa palavra estresse, venha-nos logo à cabeça o trabalho, o burnout, o chefe, a alta demanda de trabalho, muita carga de trabalho, horas extras, o companheiro de trabalho que é estúpido, ou as reuniões com metas inalcançáveis, mudanças de planos repentinas, superexposição das pessoas, não é? Mas esse não é o único contexto. O trabalho não é o único contexto em que lidamos com estresse na nossa vida. Eu vou dar apenas alguns exemplos que também podem ser um potencial estressor. Por exemplo, nas situações diárias do dia a dia, a gente pode pensar nas pressões no âmbito dos estudos, no contexto acadêmico, uma avaliação, um exame que está próximo, o estresse no trânsito, pressão financeira, desigualdade social, étnica, preconceitos e violência urbana no geral, ou mudanças repentinas como
perder um emprego, perder alguém que é importante para mim, morrer um ente querido, divórcio, uma doença. E também as experiências potencialmente traumáticas como abuso físico, abuso sexual, violência psicológica continuada, um acidente de trânsito ou outro qualquer, uma catástrofe natural, ou mesmo uma guerra. Né? Enfim, todo mundo, sem exclusividade, está, de alguma forma, em muitos momentos, expostos a situações de estresse. Só que a maneira como respondemos ao estresse, entretanto, também faz uma grande diferença, como aquela definição da OMS. Faz muita diferença no nosso bem-estar. As chamadas estratégias de coping ou de enfrentamento pode mudar muito a nossa resposta ao estresse. Então, para finalizar, o que podemos fazer, então, para lidar com o estresse de maneira eficaz? Bem, vamos pensar no sentido do porquê que os médicos afastam as pessoas do trabalho quando elas estão estressadas ou estão com burnout. A razão principal é porque esses profissionais reconhecem que as consequências do estresse estão a impactar o corpo, a saúde das pessoas, os relacionamentos dela, a vida em geral. Então isso significa que, às vezes, a melhor maneira de controlar o estresse envolve mudar a situação. Nesse caso, afastar-se do trabalho ou daquele ambiente estressante para conseguir construir outras estruturas, uma rotina, maior autocuidado. Essa é uma oportunidade, não é? Mas também há situações em que implementar novas estratégias de enfrentamento, de coping, a forma como respondemos a essa situação, pode ser uma boa opção. Quando pensamos em ter mais espaço e visão de se essas situações podem ser um desafio ou uma ameaça, estamos a falar de uma estratégia de coping, certo? Outra estratégia de coping é aprender, se calhar, a dizer não com maior frequência, para evitar, não é, me sobrecarregar de uma maneira exagerada. Então pode reduzir a sua lista de tarefas e talvez até evitar pessoas ou situações que o estressam, não é? E dentro desse mesmo contexto, talvez uma outra estratégia seja construir um panorama de que há eventos na vida que eu não consigo controlar, que é impossível controlar. Por exemplo, o comportamento das outras pessoas. Isso está além do meu campo de controle. Assim a gente pode se concentrar naquilo que pode realmente influenciar e utilizar, aquilo que eu realmente posso influenciar e utilizar, não é? A nossa energia onde ela pode ser mais útil e eficaz. Não é? Também uma outra forma de lidar com o estresse é obter um suporte humano. Pode ser contar com a sua família, contar com seus amigos, conectar-se com seus amigos, ou até recorrer a um profissional de saúde. As coisas tornam-se, então, menos pesadas quando não carregamos tudo sozinho. Não? Outra opção também, que é muito importante e óbvia até, é envolver-se em atividades físicas. Em atividades de prazer, que trazem sentido para a sua vida. Não é? Talvez ouvir ouvir música, tocar um instrumento, ir ao cinema, ou talvez até praticar atividades formais de relaxamento, prática de respiração, yoga, uma melhor alimentação, ou seja, isso no âmbito geral, porque é aquilo que nos prepara e amplia os nossos recursos físicos e mentais para lidar com essas situações estressantes no nosso dia a dia. Portanto, eu espero que tenha sido útil o vídeo. Muito obrigado por acompanhar até o final e até logo.